Olá meninos, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem para a gente poder dar continuidade aqui na nossa aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre a resolução de exercícios que foi deixado na aula de densidade. Então, você que está aí acompanhando as nossas aulas, aí na nossa página nós temos uma aula, concentração das soluções, densidade. Ao final eu coloquei algumas questões e na aula de hoje nós vamos responder a tais questionamentos deixados na aula de densidade. Então, meu nome é Gilveline Vera, sou professora de Química. Vamos lá começar a nossa aula? As questões que foram deixadas na aula de densidade foram essas 3 questões, ok? Temos aí a nossa primeira questão e pergunta: qual é a densidade de uma solução com massa da solução de 800 gramas e volume de 4 centímetros cúbicos? Então, das 3 questões, vamos aqui começar pela primeira, não é? Aqui nessa primeira, ele pergunta a densidade de uma solução. Você sabe que está acompanhando as nossas aulas de soluções, solução é uma mistura de soluto e solvente. Soluto é aquela substância que se dissolve e o solvente é a substância que dissolve. Soluto se dissolve, solvente dissolve. Então ele pergunta qual é a densidade de uma solução que contém massa de solução de 800 gramas e volume de 4 centímetros cúbicos. Eu falei em aulas anteriores que em questões de química você tem que tirar os números, os dados que eles pedem para facilitar na resolução do exercício. Tirar do texto, esse texto aqui é pequeno, mas é interessante você tirar os dados. Vou tirar aqui os dados, ok? E ele diz o seguinte: massa da solução. Essa massa da solução a gente representa pela letra minúscula M, sem índice. Eu falei em aulas anteriores que se tiver um índice aqui, tipo M1, vai estar relacionado ao soluto. Se tiver um índice 2, vai estar relacionado ao solvente. E se não tiver índice, é uma massa, no caso aqui M, uma massa relacionada à solução, que corresponde a soluto mais solvente. E a questão diz: massa da solução, só o M, é igual a 800 gramas. Então, ele deu a massa, ele deu o volume da solução, 4 centímetros cúbicos, e pergunta a densidade. Como ele não como você viu em aulas anteriores, a densidade, a unidade, ela é bem flexível, porque lá na concentração comum, você viu que era gramas por litro, a unidade de concentração comum. Você que não está acompanhando as aulas de química, você passe aí na página da professora Gilveline, e você vê algumas aulas anteriores a essa de densidade, tipo a aula de concentração comum. É interessante assistir antes de assistir a aula de densidade e a resolução de exercício de densidade. Aqui na densidade, as unidades correspondente é bem flexível. Como ele não pediu aqui a densidade, a unidade dela, você pode deixar a unidade em gramas por centímetros cúbico. Bem comum de densidade. Mas como é que se calcula a densidade? A densidade você pode calcular por meio da fórmula massa da solução dividido pelo volume da solução. Então, a densidade de uma solução você pode calcular se você tiver uma massa da solução, questão já deu, eu já destaquei aqui,
E o volume da solução, que é também a questão já deu. Então, no caso, quando você quer calcular a densidade e você souber a fórmula da densidade, nesse caso aqui é só substituir na fórmula, pegar a massa e dividir pelo volume. Você terá a densidade. Muito, muito, muito fácil, não é? Então, deixa eu aqui substituir para vocês. Densidade é igual à massa da solução, que é 800 gramas, já estou substituindo, dividido pelo volume da solução, 4 centímetros cúbicos. Você aí vai dividir 800 por 4. Gente, 800 dividido por 4, eu espero que você saiba fazer a divisão, ok? Aí é matemática. Então, eu espero que você esteja em dias aí, né, com professor de matemática. Futuras aulas a gente pode até dar algumas, né, algumas aulas sobre divisão, né, subtração. Eu sei que existe alguns alunos que têm a dificuldade em dividir. A professora é uma conta fácil, mas existe alunos que têm uma certa dificuldade. Então você divide aí, certo? Vamos ter aulas posteriores de matemática básica. Não é o caso aqui, não vou incluir aqui na aula de química, certo? Para não ficar muito extenso. Mas em aulas futuras a gente faz assim umas aulas de matemática básica. Mas de início aqui, divida 800 por 4 é igual a 200. Só que detalhe, gente, você deixa a unidade, viu? Ó, gramas por centímetros cúbico. A unidade de densidade é massa e volume. Ok? E é bem flexível. Pode ser gramas por centímetros cúbicos, pode ser gramas por ml, pode ser quilogramas por centímetros cúbicos. Diferentemente lá da concentração comum. Concentração comum, a unidade é gramas por litro. Na densidade não, existe a flexibilidade de unidades. Na química, a gente deixa a unidade, porque é química, não é pura matemática. Você colocar aqui densidade igual a 200, sim, 200 o quê? Então é química, gente, deixa as unidades. Então é uma coisa que eu estou falando desde o início das nossas aulas de química básica. Densidade da solução, 200 gramas por centímetros cúbico. É essa a resposta, eu espero que você tenham acertado. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: uma solução com densidade de 40 gramas por litro possui um volume de 8 ml. Calcule a massa da solução. Disse que quando você tem uma questão de química onde tem os números, você retira os números do texto. Vou retirar. Ele diz o seguinte: uma solução, essa solução já tem uma densidade. Qual o valor da densidade? 40 gramas por litro. Você nota aqui, gente, que a unidade da densidade mudou, né? Lá na questão anterior estava gramas por centímetros cúbicos. Aqui já está gramas por litro. Pode, porque a unidade de densidade é um pouco mais flexível. Mas ele diz que esse 40 aqui é densidade, ok? Densidade igual a 40 gramas por litro. E ele também deu um volume, e esse volume é o volume da solução, porque ele não diferenciou, ele só falou volume. Então, pressupõe-se que esse volume seja da solução, igual a 8 ml. E ele pediu a massa da solução. E a massa da solução, que é? Ponto de interrogação. São esses os dados que você tem na questão de número 2. Você tem a densidade, você tem um volume e ele pede a massa da solução. Como é que você calcula a massa da solução a partir desses dois dados? Ele só deu densidade e volume da solução. Muito fácil, né? Através da fórmula da densidade. A densidade é massa da solução dividido pelo volume da solução.
Nesse caso aqui, gente, você tem uma fórmula com 3 incógnitas. Ele dá 2 e pede uma. Então, né, se dentro de uma fórmula ele dá 2 e pede uma, é porque você já consegue resolver a questão por meio da mesma. Vou só substituir os valores nos seus devidos lugares. Densidade no lugar de densidade, volume no lugar do volume e você tem a massa da solução. Vou substituir aqui. 40 é igual a D, né? No lugar do D eu vou colocar 40 gramas por litro. Sabendo que coloca a unidade, vou ser bem enfática nisso, gente, porque você não pode esquecer as unidades. Porque se você colocar somente um número, não é química. Densidade é igual a massa do soluto. Você tem esse valor de M, a questão não deu, gente. A questão não deu esse valor de M. Então, nada você vai colocar nesse lugar de M. Nada, só o próprio M. E o volume? O volume ele deu. No lugar do volume, você coloca 8 ml. No lugar do volume, você coloca 8 ml. Então, você tem essa fórmula aqui, né? E você sabe que embaixo de densidade, embaixo desse 40 gramas por litro, tem um 1. Você sabe? A pessoa não sabia não, por agora saiba, viu, gente? Se não tem nada, é porque subentende-se que existe um número 1 embaixo do 40 gramas por litro. Aqui você tem fração igual fração. Esse formato aqui, ó, fração igual fração, você, na matemática, você resolve da seguinte maneira. Você pega o meio e multiplica pelos extremos, ó. M vezes 1 é igual a 40 gramas por litro vezes 8 ml. Você pega aqui o meio pelos extremos. É um detalhe da matemática bem legal e eu sei que vocês todos utilizam. Então, vamos aqui, ó. M vezes 1, você sempre começa pelo que você quer saber. Nesse caso aqui, você quer saber o valor de M. Então, você sempre começa pelo M. M vezes 1 é igual a M. Igual 40 gramas por litro vezes 8 ml. 40 gramas por litro vezes 8 ml. Você pode multiplicar 40 vezes 8? Não, gente. Por quê? Porque aqui o 40 gramas por litro não pode multiplicar com ml. Aqui a densidade está em litros e o volume em ml. Você não pode cortar. Então, se você multiplicar aqui, ó, a unidade vai ficar como? Gramas, litro e ml. Lá no final. Vai ficar errado, gente. Então, você, quando tem aqui, ó, duas unidades diferentes, você tem que colocar sempre, né, para as mesmas unidades. Poxa, se 40 gramas por litro, você aqui no volume também tem que ser em litros. Coloca tudo na mesma unidade. Vou colocar aqui. Vou transformar 8 ml em litros para eu poder cortar. Você sabe transformar ml em litros? Sabe porque você aprendeu em aulas anteriores. Você sabe que 1 litro corresponde a 1000 ml. E 8 ml corresponde ao quê? A X. Você consegue transformar esse 8 ml em litros por meio de uma regrinha de 3. Sabendo sempre que 1 litro corresponde a 1000 ml. Poxa, eu não quero saber 1000 ml, eu quero saber 8 ml, quanto corresponde a litros. Não sei, X. Ok? Esse 8 ml eu coloquei embaixo de 1000 ml. Foi aulas anteriores, certo? Que a gente aprendeu a fazer essa transformação em ml para litros. Você começa aqui, ó, X vezes 1000 é igual a 1 litro vezes 8 ml. X vezes 1000 ml
é igual a 1 litro vezes 8 ml. Esse 1000 ml está multiplicando, vai passar dividindo. Dividindo quem? 8 ml vezes 1 litro. Divide aqui, ó, 8 ml vezes 1 litro, divide por 1000 ml. 8 vezes 1, 8. 8 dividido por 1000 dá 0,08 litros. Só sobrou litros, por quê? Porque você corta ml com ml e vai sobrar litros no final. Então, 8 ml corresponde a 0,008 litros. Então, esse litros aqui, ó, já transformei, eu vou colocar bem aqui no lugar de 8 ml. Deixa eu colocar aqui. Agora sim, não é? M vezes 1 igual a M igual a 40 gramas por litro vezes 0,008 litros. Transformei 8 ml para litros. Agora sim você pode multiplicar. 40 vezes 0,008 é quanto, gente? Então, matemática básica, não é? Matemática básica. Você tem que saber multiplicar 40 vezes 0,008. Então, eu espero que você esteja em dias aí com o professor de matemática. Futuramente, caso necessário, a gente faz aqui umas aulas de matemática básica, como é que se multiplica com vírgulas, como é que se divide com vírgulas, né? É matemática básica. Então, fazendo essa continha aí, vai dar 40 vezes 0,08, 0,32. Sobrou gramas. Por quê? Porque você corta litro com litro. Agora sim vai sobrar gramas. O que ia acontecer, gente, se você deixasse um 8 ml aqui? Aqui no final ia ficar o quê? Tinha que ficar tudo, você não ia cortar nada. Ia ficar grama por litro, por ml, e estaria errado porque essa unidade não existe. Então, é por isso que você transforma aqui, ó, o 8 ml em litros. Para você poder cortar litro com litro. E a massa restar aqui a unidade de massa. A unidade de massa é o quê? Gramas. Então, no final, tem que sobrar a unidade de massa. Unidade de massa não é litros. A unidade de massa é gramas. Lindo, né? Vamos aqui para a nossa terceira e última questão da nossa aula de densidade. Você, né, dá uma pausa, toma água, relaxa e vamos resolver aqui a nossa terceira questão. A massa do soluto de uma solução é de 20 gramas. E a massa do solvente, 32 gramas. Calcule a densidade da solução, sabendo que o volume é de 2 ml. Essa questão aqui, gente, ela dá duas massas. Ela dá tanto a massa do soluto como a massa do solvente. E dá o volume da solução, pedindo que você calcule a densidade. Então, você tem aqui um texto e eu vou retirar os dados da questão. Vou retirar aqui os dados, ok? E ele diz o seguinte, massa do soluto. Eu disse que a massa do soluto é representada por M minúsculo e o índice 1, dito em aulas anteriores. M1 é igual, massa do soluto é igual 20 gramas. Coloquei aqui, M1, 20 gramas. M2, que é massa do solvente. Então, solvente a gente representa pelo índice 2. Então, M2 é igual a 32 gramas. Pediu a densidade, coloquei aqui o ponto de interrogação da densidade. E deu o volume
de 2 ml. Então, em questões de química, física e matemática, qual é o detalhe que você tem que fazer? Primeiro, retire os dados, né? E se for química, coloca as unidades. Não esqueçam de colocar as unidades. Segundo, sejam organizados, né? Às vezes a gente é muito bagunçado nas nossas atividades e, no caso, você não encontra as coisas. Por exemplo, você está na sua casa, né? Você tem o seu quarto e você tem a sua bagunça. A sua mãe diz assim: ei, meu filho, procure isso. Aí você assim: mãe, não arrume a minha bagunça, porque eu sei onde é que tá as coisas dentro da minha bagunça. Na química isso não funciona, viu, gente? Se você for bagunçado nas suas questões, você não encontra nada, não enxerga nada, ok? Então, esse esquema de quarto bagunçado, você encontra as coisas na sua bagunça, aqui na matemática, na química e na física, você não consegue. A não ser que você seja um extraterrestre, né? E que você consiga dentro da sua bagunça. Mas eu creio que você não é um extraterrestre, até porque você está, né, morando na Terra. Então vamos dar uma continuidade, sejam organizados, ok? Volta aqui. Na questão da massa do soluto, da massa do solvente, da densidade e da o volume. Organizei aqui bem direitinho, bem bonito. Imagina aí se eu fosse desorganizada. Você nunca, gente, nunca ia aprender. Então, até mesmo para passar matéria, você tem que ser organizado. Para aquela pessoa que está assistindo. Até mesmo você sendo organizado, existe muitos alunos que não entendem, né? Aí o professor procura outras didáticas. Novamente, volta o disco e vamos dar continuidade aqui para a resposta da última questão. Vamos lá. Densidade, né? Deu a massa do soluto, deu a massa do solvente, deu o volume da solução e pede densidade. Qual é a fórmula da densidade? Massa da solução dividido pelo volume da solução. Mais massa da solução, eu falei que é o quê? Massa da solução é massa do soluto mais massa do solvente. Essa massa da solução é soluto e solvente. Então, eu posso escrever de duas maneiras a fórmula da densidade. É a mesma coisa, não é? Sabendo disso, você tem M1, você tem M2, você tem V. É só substituir na fórmula da densidade que você sabe o valor da densidade da solução. D é igual a M1, 20, mais M2, 32, dividido pelo volume 2 ml. 20 gramas mais 32 gramas dá 52 gramas. Dividido por 2 ml. Somando aqui, ó. Você pode somar aqui, gente, 20 mais 32, porque está na mesma unidade. Grama com grama. Se tivesse quilograma aqui, você ia ter que transformar para grama ou transformar o outro em quilograma para somar números com mesma unidade. Então, unidades diferentes, você tem que transformar para a mesma unidade. Aqui eu queria somar 20 mais 32. Ainda bem que os dois estão na mesma unidade. É por isso da importância na química de você deixar as unidades. 20 gramas mais 32 gramas, 52 gramas. Dividido por 2 ml, você pega aí um lapisinho, certo? Um borrão e vai colocar 52 dividido por 2. Né? Faça aí o cálculo com calma e me diga aí quanto é. Dividindo aqui 52 por 2, deu quanto? 26? Beleza. Se deu 26, está correto. Só que você tem que completar o restante, né? A resposta não é somente 26. A resposta é 26 gramas por ml. Densidade é igual a 25 gramas por ml. Essa é a resposta. Ok, meninos. E é isso. Beijinhos.
e até a próxima aula.